dias, meu nome é Guilherme, muitos de vocês já me conhecem. Eu sou membro da equipe de práticas pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, responsável pelos currículos de História, de Ensino Religioso e de Filosofia. Espero que todos estejam bem. E o motivo do nosso encontro é retomar com vocês alguns pontos que nós já viemos conversando por esses anos em relação ao desenvolvimento e às transformações do currículo dos nossos componentes, assim como tratar também questões desse primeiro trimestre que já está encaminhado. Nesse aspecto, eu quero também dar as boas-vindas aos novos professores que vieram para a rede esse ano, que estão chegando, e agradecer também àqueles que já vêm desenvolvendo um trabalho junto à rede. De fato, a acolhida, o companheirismo e o coleguismo de todos vocês sempre é fundamental nesse momento. Aproveito também para apresentar para vocês, reforçar os nossos canais de comunicação da EPP, que são os e-mails que aparecem aí para vocês, h.eppsed@gmail.com e eppsed@gmail.com. Nós também fazemos a comunicação com você, professor, através de listas de comunicação e grupos de WhatsApp. Então na tela aí para vocês também tem um QR Code para aqueles professores que ainda não fizeram um cadastramento para poderem ter seus contatos vinculados a essas listas de transmissão, ao e-mail e ao grupo. Então tá aí o endereço e o QR Code para vocês. Como eu falei, o motivo desse encontro é retomar alguns pontos que nós já viemos conversando há algum tempo e conversar com vocês também sobre esse primeiro trimestre, principalmente sobre o desenvolvimento das atividades com foco na avaliação e no caderno do aluno. Vamos lá? Então, retomando alguns pontos sobre o currículo da Rede Municipal de Taubaté, o nosso currículo é um currículo próprio da Rede Municipal de Taubaté, desenvolvido na nossa rede, e ele é pautado na BNCC. E, como tudo mais, ele tem uma história. Em 2017 e 2018 esse currículo passou a ser elaborado, de onde surgiu a própria equipe de práticas pedagógicas. Em 2019 ele foi implementado, sendo revisado para sua implementação novamente em 2020, assim junto com o currículo de ensino religioso de 1º ao 9º ano. Com a pandemia, nós cumprimos esses objetivos iniciais de implementar o currículo revisado e implementar o currículo de ensino religioso, mas também nós passamos a fazer o trabalho remoto. Então, para desenvolvermos esse currículo, nós fizemos então a redução do currículo às habilidades essenciais ou habilidades focais e a reorganização do currículo, então, definitivamente em trimestres. Tá aí então um exemplo do nosso currículo, um currículo pautado em habilidades, o currículo de História e o currículo de Filosofia do ensino médio, que ainda segue uma estrutura anterior à BNCC e está para ser ajustado aí então no próximo ano e vai seguir então as mudanças que sofreram o ensino médio nesses últimos anos. O currículo então pautado em habilidades, e aí nós aproveitamos para lembrar que uma forma de trabalhar com essas habilidades é você dividir essas habilidades em objetivos de aprendizagem, aquilo que você espera que o aluno aprenda em cada interação, e o conjunto de objetivos de aprendizagem, então, vão permitir que você perceba que o aluno desenvolveu aquela habilidade, que você alcançou o seu objetivo e que o aluno alcançou o objetivo dentro da aprendizagem. Esse primeiro trimestre, já em desenvolvimento, foi um trimestre de muitos esforços, muitos desafios e muitas realizações. Foram necessários muitos aprendizados de nós e dos nossos alunos. Foi um trimestre de acolhida e retomada. Esse trimestre, então, ele iniciou-se em 22 de fevereiro e ele irá até o dia 2/6. Então, de 22/2 até 2/6. Um aspecto importante que eu gostaria de tratar com vocês sobre esse trimestre é sobre as atividades desenvolvidas pelos alunos junto aos professores. E, nesse aspecto, a questão da avaliação. É importante sempre que essa avaliação seja uma avaliação formativa. O que eu quero dizer com isso?
não é aquela avaliação que se pauta em um instrumento só, uma prova, onde o objetivo é aferir se o aluno tem ou não tem aquele conhecimento, não como ele desenvolveu, cujo objetivo é registrar uma nota. Não, quando falamos em avaliação formativa, nós estamos pensando num processo que é global, que é permanente e é um processo de acolhimento por parte do professor daquilo que é oferecido pelo aluno. Então o aluno desenvolveu aí uma porção de atividades, uma porção de interações e superou uma porção de limites. E esse aluno então ele deve participar, assim como ele é protagonista hoje do seu estudo, ele também deve ser protagonista em muitos momentos desses processos de avaliação. Então a avaliação formativa é essa avaliação que acolhe o aluno, acolhe os resultados que o aluno apresenta e ela se desenvolve em todo o decorrer do processo por diversos instrumentos. No caso, nós temos a portaria 16 de 18/2 e essa portaria ela orienta alguns dos documentos pelos quais o professor vai poder lançar mão para fazer a avaliação do aluno. São o roteiro de estudos, o caderno de atividades do aluno e a participação desse aluno nos canais de interação. Uma outra coisa importante é que o professor perceba que muito daquilo que vai ser a menção, a nota do aluno, segundo essa mesma portaria, vão estar vinculados à participação desse aluno nas atividades, sendo que 50% da nota corresponde à participação dos alunos nas atividades. 30% da nota considera o processo de aprendizagem do aluno analisando seus erros e acertos durante todo o período. E 20% da nota considera as respostas dos alunos nos roteiros de estudo e no caderno de atividades do aluno. Pensando-se então no desenvolvimento das atividades e na avaliação, o professor deve lançar mão de 3 instrumentos principais, que são o roteiro de estudos, o canal de interação com a participação e autoavaliação do aluno e o caderno de atividades. É importante que o professor considere que o caderno de atividades não deve ser pensado como uma prova e que o aluno deve receber o caderno para fazer e depois trazer as respostas certas ou erradas. O caderno deve ser usado como uma forma de estímulo e desafio para que o aluno alcance os objetivos de aprendizagem. Então, discutir as questões no momento da interação, propor formas alternativas de resoluções, puxar temas e ampliar o alcance das questões do caderno, desdobrar pesquisas e desafios a partir das atividades, são ações interessantes para que o caderno se integre à aula e à interação que você desenvolve, professor. Então nós chamamos a atenção aos textos que estão junto com as atividades, as possibilidades de resposta, a possibilidade de ampliar o alcance de uma questão, tá? E a própria discussão dos distratores das questões. Então nós vamos aqui dar alguns exemplos. Temos aqui então para vocês uma atividade do caderno do aluno do 6º ano de História. A atividade então vai questionar como os historiadores fazem para conhecer o passado e traz como elemento de reflexão um texto com 3 parágrafos ali falando sobre tipos de fontes históricas. Mais interessante do que o professor simplesmente propor a resolução do exercício pelo aluno é que ele utilize esse texto na sua aula. Se não esse texto, um texto similar, ou muitas vezes peça que o aluno compare esse texto com outro texto que foi recomendado pelo professor. Inúmeras atividades podem ser feitas com esse mesmo texto, pedindo que ele identifique tipo de fontes orais, tipos de fontes materiais, que ele identifique elementos do texto, que ele discuta elementos do texto com o colega. Um outro exemplo é essa atividade que pede que o aluno identifique fontes escritas. Mas vejam, tem 4 ilustrações: pintura rupestre, moedas, uma pintura egípcia. Logicamente que o aluno pode identificar a última ali, a Carta do Descobrimento do Brasil, como uma fonte escrita. É um exercício bastante simples, de um nível fácil, né? Mas o professor pode ampliar o alcance desse exercício ao discutir essas outras figuras.
ao desenvolver a atividade com essas outras figuras e levar o aluno à reflexão. Nós, quando pensamos as atividades da apostila, sempre tentamos ter esse olhar de ampliar o alcance da atividade, de permitir que a atividade traga lá algum recurso que o professor possa lançar mão. Então nós pusemos ali a pintura rupestre, as moedas, uma pintura egípcia, a carta do descobrimento do Brasil, são elementos que o professor pode provocar ali na atividade junto à reflexão com o aluno. Um outro exemplo está aí, uma atividade do 9º ano, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, bastante simples a atividade, mas o destaque está ali, né? Nesse caderno do 9º ano também, nós trabalhamos com o tema República e apresentamos um texto do Zé Murilo de Carvalho. E eu pus lá uma provocação para o aluno nesse parágrafo. Agora é com você. Nos itens das questões que você respondeu, tem muitas pistas sobre outros acontecimentos ou detalhes do mesmo período. Pesquise, converse com seu professor e descubra. Por ora, você pode pesquisar mais sobre os blocos beligerantes das duas grandes guerras ou voltar ao Brasil República e estudar um pouquinho mais do José Murilo de Carvalho, que é um outro texto excelente. Então, nessa apostila, a gente traz lá um trecho da obra do José Murilo de Carvalho, Bestializados da República, e eu estou apresentando essa obra para o seu aluno. Está aí inúmeros elementos que o professor pode lançar mão que estão presentes na apostila. Um outro exemplo é esse exercício de filosofia do 1º ano, aonde eu peço que o aluno pesquise e responda qual das alternativas apresenta somente filósofos, e vem lá inúmeros nomes. Ao construir essa questão, nós não lançamos nomes aleatoriamente nos distratores e colocamos filósofos somente nos descritores. Nós nos preocupamos em trazer lá uma certa sequência. Então tudo isso pode ser usado para o professor. Tanto que nós colocamos lá uma provocação na observação. Pesquisar alguns desses nomes, mesmo os das alternativas erradas, conhecer sua história e ideias, é um bom caminho para aprofundar seus conhecimentos. E aí, está aí um bom desafio. Então está aí um elemento que está presente em todas as questões que o professor pode lançar mão. Não só discutir os distratores e o descritor, mas pedir que o aluno veja esse descritor se ele não traz alguma informação interessante para a sua aula. Estão aí então alguns exemplos de como o professor pode ampliar o alcance e a utilização do caderno nas suas aulas. Então, discutir os textos de forma mais aprofundada, refletir sobre o descritor das questões, a alternativa certa e os distratores, propor pesquisas sobre elementos que aparecem nos distratores, o porquê que eles estão errados, ou porquê que aquela informação, apesar de ser uma informação correta, não corresponde àquele tempo que a pergunta trata. Tudo isso pode levar ao aprofundamento dos estudos, e um melhor aproveitamento e envolvimento do aluno com todo esse material e com a sua prática. A ideia aqui é valorizar a caminhada, o trajeto e os procedimentos, mais do que o resultado final, o erro e o acerto. Lembrando então que o nosso processo avaliativo, não só esse ano, mas eu creio que o melhor processo avaliativo é aquele que é formativo, que alcança o aluno na totalidade do seu trajeto, na totalidade do seu contato conosco. É sempre um processo de acolhimento. Aproveito então mais uma vez para agradecer o empenho de todos vocês, para dar as boas-vindas para os novos colegas, lembrando que 2021 é um ano de acolhida e reconstrução, onde esse processo de contato com o aluno, ele coloca o aluno de qualquer forma como protagonista do seu projeto de estudo. É uma superação para o professor e é uma superação para o aluno que se torna cada vez mais responsável pelo seu próprio aprendizado, né? Nós dissemos então na nossa última formação que é um momento de solidariedade na crise, de acolhimento para recomeçar, de engajamento e autonomia. Não é a quantidade, é a qualidade das interações que importa. Não é pesar a mão, mas é estender a mão. E não é recuperar, é construir e é superar. Nós estamos disponibilizando para vocês novamente aí o QR Code para o cadastramento
na nossa lista de transmissão. Basta acessar, então você se cadastra e você vai então fazer parte aí dos grupos de WhatsApp ou e-mail. E do outro lado colocamos para você também o QR Code que dá acesso ao Google Drive com inúmeros materiais e arquivos e documentos úteis aí para o desenvolvimento do seu componente. Agradeço a todos a atenção, agradeço a todos o coleguismo, o acolhimento e a colaboração, com a certeza que, andando pelo mundo, a gente nunca perde a esperança, porque em todo lugar que a gente passa, a gente bota uma semente nesse chão. Obrigado a todos, muita saúde.